seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Ecos do Tempo, um projeto da JCI São Bento do Sul que tem como objetivo disseminar mais informações sobre patrimônio histórico e cultural, não só aqui da nossa cidade, São Bento do Sul, mas também do Brasil todo. Hoje estamos no episódio 2 com mais uma convidada super especial, que é a arquiteta Franciele Pichait. Como tema do nosso episódio 2, Fran, nós temos, na verdade, duas perguntas aqui como tema e que a gente vai acabar trabalhando aqui com você, tá? Primeiro de tudo, eu quero que você se apresente, que você fale um pouco da tua trajetória, quem você é, que formação que você tem e a experiência que você tem em patrimônio também. Oi, Luísa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse projeto da JCI maravilhoso, que é falar sobre patrimônio, tema que eu adoro, né? É sempre um prazer poder levar um pouco mais de conhecimento para o público sobre esse tema que é tão importante e sempre muito importante de ser falado. As pessoas precisam se apropriar mais desse conhecimento para preservação. Então, eu sou Franciele, sou arquiteta e urbanista. Sou formada em Joinville, já faz mais de 10 anos, é melhor não começar mais a contar, né, tão especificamente. A minha paixão por patrimônio já veio na faculdade. Eu tive professores maravilhosos de História da Arquitetura Brasileira, né, que é uma das minhas grandes paixões. As aulas de patrimônio sempre foram muito ricas, e quando chegou a fase de escolher um tema para o meu TCC, eu pensei, bom, vou trabalhar então com a pré-existência. Eu acho que eu sempre gostei de desafios e de resolver problemas, né? E encontrei aí uma boa área para isso. Fui conhecer alguns patrimônios de São Bento, né? Eu sou nascida e criada em Uhum. São Bento do Sul, então queria procurar alguma coisa daqui, mesmo estudando em Joinville, e me deparei com vários patrimônios interessantíssimos da cidade. E fui conhecer a Casa Schlagenhofer, que fica na Estrada Dona Francisca, né? Para quem conhece São Sim. Bento, sabe da importância que ela tem como eixo norteador da construção da cidade. É uma casa centenária, maravilhosa. Quando eu conheci essa casa, a Dona Ana, que era a proprietária na época, hoje ela já é falecida, né? Já estava ali há gerações, né? Acompanhou várias gerações também. Eh, e foi muito legal estar com ela naquele espaço, ver a própria dona da casa, Uhum. mostrando os ambientes, contando a história da família dela, do bisavô, do avô, do pai, e também conhecer um pouco mais da história de São Bento, conhecendo um imóvel daquele. Então foi muito legal a experiência. Inclusive, essa casa foi a primeira vinícola de São Bento. Olha só, essa informação Uhum. eu não sabia. Aham, é muito legal, a história é maravilhosa. E foi aí que eu comecei a me apaixonar. Eu acho que eu nunca consegui explicar o sentimento que eu tenho quando eu vejo Uhum. essas casas, mas simplesmente é amor. Então, desde lá eu tenho um compromisso de realmente cuidar desses imóveis. Uhum. É uma coisa que me atrai muito. Depois eu quis me especializar. Então, eu fiz a minha especialização na área de conservação e restauração do patrimônio na PUC em Curitiba. E a partir de 2019, eu me formei na pós em 2016, a partir de 2019 que as portas começaram a se abrir, que foi quando a legislação de tombamento começou a ser implantada em São Bento do Sul. 2019. Ah, aqui em São Bento do Sul. Isso, aqui em São Bento do Uhum. Sul. Porque acho que a lei de tombamento era de 2018, né? Foi Uhum. criado o COMPA, Uhum. e nisso eu consegui me inserir, né, dentro Sim. do conselho como especialista da área e acompanhei, né, o engatinhar da cidade também, né, nessa área de patrimônio histórico, de valorização dos imóveis, dos bens Uhum. tombados, né? E desde então ah, tive várias experiências com o patrimônio. Então, trabalhei na prefeitura como diretora de patrimônio histórico na época, até o final da última gestão, em 2020. Uhum. Depois comecei um período como autônoma, então trabalhei com projetos de restauro também. Tive a oportunidade de trabalhar em um escritório de restauro em São Uhum. Paulo durante alguns meses, que também foi muito enriquecedor. É uma escala muito maior, são Sim. projetos extremamente detalhados, então para mim foi um aprendizado muito grande. E depois eu fui chamada na prefeitura de Curitiba, que é onde eu trabalho hoje, né? Sou servidora pública.
Não trabalho só com patrimônio histórico lá, mas também estou inserida em 2 conselhos municipais, né, a CAPC, que é a Comissão de Avaliação do Patrimônio Cultural, e o CMPC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Curitiba. Então, também tenho essa vivência lá, além de trabalhar também com potencial construtivo, que é um tema que eu vou trazer um pouco para nossa Uhum, conversa aqui, uhum. que tem a ver com incentivos, Sim. né, e como a gente pode trabalhar. Enfim, em 2019 também tinha criado a minha página no Instagram para falar de patrimônio, mas, né, assim, eu nunca levei isso como prioridade na minha vida, apesar de gostar muito. Então, isso acabou sendo sempre um projeto secundário, mas muitas pessoas me conhecem do Instagram por falar de patrimônio histórico, e a minha missão lá sempre foi trazer um pouco da educação patrimonial de uma forma mais leve, porque a gente sabe que é um assunto extremamente denso e também muito odiado por Sim. muitos. Então Amado aí por poucos e amado por odiado por poucos, muitos. exatamente. Então a ideia é levar o conhecimento de uma forma mais leve e falar para as pessoas mesmo, né? É possível você utilizar um imóvel antigo, não é isso que vocês estão Sim. pensando, sempre tem outra forma, de preservar esses imóveis sem que as pessoas se sintam tão lesadas como elas se sentem. Então, essa é a minha missão lá, levar um pouquinho do meu olhar Sim. para o patrimônio histórico. Muito bom, que legal. E isso já me fez relembrar algumas coisas, porque eu também estava no Compa, né? Junto Uhum, contigo em sim. 2019. Passei também por esses momentos um pouco tensos, né? Do que era trabalhar esse tema tão novo em São Bento do Sul. A gente estava E aprendendo que juntos. aprendendo juntos, todos, né? Por mais que nós tivéssemos lá pessoas das mais variadas áreas, né? Eu representava o turismo naquela época e era tudo muito novo, né? A gente não sabia muito bem, assim, como agir em determinadas ocasiões, né? Éramos muito questionados. E por mais que a gente buscasse referências fora, é caso a caso, né? E sempre por trás do patrimônio tem a pessoa, né? Uhum. Então a gente tem que saber também trabalhar com esse ser humano, né? Essa pessoa que está ali por trás e que está, de certa forma, sentindo uma dor, né? Uma dor de ver o seu patrimônio eh, caindo, né? Ou o seu patrimônio já consumido pelo tempo, e também a questão financeira, né, de não ter um valor financeiro que possa ser usado para esses restauros, né? Então foi assim uma experiência que acredito que para você como profissional da área da arquitetura foi muito bom, mas para mim também, de certa forma leiga no assunto, né? Mas que o patrimônio está totalmente vinculado à questão turística, né? Uhum. Fran, então assim, o nosso tema aqui, como eu falei, tem duas perguntas, tá? A primeira pergunta é: por que preservar bens históricos e culturais? O que, na tua opinião, consegue responder essa pergunta aqui? Uhum. Patrimônio, quando a gente pensa na palavra patrimônio, né, é um conjunto de bens que pertence a alguém, né. E quando Uhum, a gente fala de patrimônio cultural, são bens que são dotados de valor e significado. E uhum, não é para alguém, uma pessoa, não é para uma família, né? O patrimônio cultural é importante para uma comunidade inteira. Então, as palavras que a gente sempre usa quando fala de patrimônio cultural é identidade uhum, e pertencimento. Então, as pessoas que são, detentoras daquele patrimônio precisam se identificar com aquilo, precisam olhar para o patrimônio e ter memórias e conseguir se sentir pertencente àquele ambiente. Eu acho que até dá para a gente fazer uma certa analogia com a nossa própria casa. uhum, Né, na nossa casa a gente tem porta-retratos, que lembram momentos específicos da nossa vida, a gente tem lembranças de viagens que foram momentos extremamente especiais e a gente quer guardar aquilo. uhum, A gente tem também lembranças de datas especiais que a gente sabe que fazem parte da nossa história e estão sempre ali. Então, já pensou você chegar um dia na sua casa e não ter mais nada disso? Parece que você perde a uhum, referência, uhum, né? Não conta mais a sua história, você não se sente mais pertencente àquele espaço. E se a gente trouxer essa analogia para uma escala urbana, para a escala da cidade, então, falando de bens edificados, né? O uhum. patrimônio edificado, é, eles estão ali à mostra quando a gente passa na rua, né? Quando a gente vai falar para alguém da nossa cidade, tem uma imagem
do Uma patrimônio na referência nossa visual, cabeça. né? Uhum. Exatamente. Então, ela também, a cidade ajuda a contar a nossa história. Então, é extremamente importante a gente preservar isso para que as pessoas continuem se sentindo em casa, Uhum. né? É a herança delas. Os nossos antepassados deixaram isso para nós, né? Quem criou a cidade, quem viveu aqui, quem participou de alguns eventos importantes na cidade, né? Todos os imóveis acabam contando alguma parte da história, Uhum. né? Então é importantíssimo que eles se mantenham preservados. Eu trouxe uma colinha aqui Fica à para vontade. lembrar de alguns tópicos. É, e quando a gente pensa eh, em patrimônio e marcos de referência, né? Então a gente está falando da imagem da cidade mesmo, né? Então não tem como a gente perder essas referências. Kevin Lynch, que era um urbanista, falava da imagem da cidade, ele trazia alguns pontos importantes para a leitura da cidade, e um deles eram os marcos. Então a gente Uhum. pode considerar que o patrimônio são marcos de referência mesmo para a pessoa se localizar, para ela viver a cidade, para ela se apropriar, para Uhum. ela se identificar, para ela pertencer, né? Mas daí se a gente for pensar, então vamos manter o patrimônio, mas isso é viver de passado, Uhum. Tem sempre essa, né? né? Tem sempre isso. Não exatamente, porque a gente precisa conhecer a nossa própria história, Uhum. né? Isso em todas as áreas da nossa Sim. vida, né? Não só no patrimônio edificado, nós mesmos, né? De onde viemos, eh, quem nós Uhum. somos, né? Qual foi a nossa trajetória até aqui e a partir daqui o que que a gente quer daqui para frente. O patrimônio ajuda a gente a responder essas perguntas. É, e É importantíssimo. nessa tua fala me remeteu muito, assim, à questão, do centro de São Bento do Sul, quando a gente tem as retretas, né. Uhum, Então esse patrimônio que é centenário já dessas retretas, da banda, né, que uhum. toca lá com a roupa típica, né, as músicas. Então isso tudo, faz parte desse patrimônio e já está referência para os munícipes, né. Quando não tem, Exatamente. porque daí assim, né, a retreta em São Bento é aquela, depende muito de São Pedro, né, estar assim olhando para o pessoal e dizer: "Não, hoje vocês vão ter retreta", né, porque daí é ao ar livre. Então eu acredito que quando uma retreta for feita em um ambiente fechado, ela já vai perder a sua característica, né? Exatamente. Porque hoje o São Bentense, quando ele pensa na retreta, ele pensa naquele ambiente do coreto, das pessoas ali ao redor, né? Olhando para a escadaria da igreja, né? Aquele ambiente ali já se tornou para ele uma referência do patrimônio que tem aqui, né? Exatamente, é uma mistura de material com imaterial, Exato. inclusive, né, porque é uma celebração, as pessoas têm muitas memórias, né, dessa celebração que Uhum, acontece na praça, e também do próprio coreto, da praça, da igreja, então realmente é uma memória visual uhum. também, né, e é uma apropriação. É muito legal Sim. porque realmente as pessoas vão até lá, elas querem continuar vivendo aquilo, e se sentem pertencentes ao município participando das retretas, né, Uhum. daquela cultura. Realmente é uma exaltação da nossa cultura, as retretas de verão que Sim, acontecem aqui. com E são certeza. poucos os lugares que preservam isso também, né. Eu particularmente não sei dizer, assim, que outras cidades, né, têm uma Uhum, manifestação cultural como, né, a Retreta de São Bento do Sul. Tem, claro, outras mais voltadas à cultura italiana, né, mas uhum. São Bento do Sul ainda é uma que preserva bem essa manifestação cultural, né. Exatamente. E até falando na escala de São Bento, né, porque quando a gente fala em patrimônio, também vem muito na cabeça os grandes monumentos, Uhum. né. Então, São Bento não tem grandes monumentos, diferente de uma metrópole, uma capital, Sim. né, alguma que, imóveis maiores, né, de grande porte. Aqui são imóveis simples que a Uhum, gente preserva, né, uhum. nós somos uma das cidades que mais tem imóveis tombados pelo estado, Sim. nós temos 4 imóveis que são tombados a nível federal, então olha a importância disso. Mas, se a gente for parar para pensar, são todos imóveis simples, Uhum, né, são uhum. são casas, são exemplares da arquitetura da imigração, eh na própria Estrada Dona Francisca, a gente tem Sim. alguns exemplares, né, então não tem a ver com tamanho, com monumentalidade, então talvez até isso, né, que os próprios são-bentenses precisam entender. É. O nosso patrimônio é isso, Uhum. porque São Bento em si é uma cidade de colonização,
europeia, Uhum, né? Então, uhum. os colonos vieram para cá para realmente desbravar a Sim. terra, né, e colonizar. Então, sempre foram, desde o começo, foram imóveis mais simples de pessoas que não tinham tantas posses, né? Vieram realmente construir suas Uhum, vidas aqui. uhum. E isso é muito importante. Porque a gente consegue ainda manter vários exemplares e vendo isso sendo reconhecido a nível nacional é um presente, né? São Sim, Bento tem que realmente valorizar essa cultura e se sentir agraciado, né? com De, certeza. de realmente estar no mapa do Brasil com essa É. referência. Na terça-feira, nós tivemos uma reunião em Joinville, da região turística, né, que a gente faz parte, e a Secretaria de Estado estava presente. Uhum, E cada município que faz parte da nossa região, que são 9, né, fez uma pequena apresentação do seu potencial turístico, do que já existe de turismo na sua cidade, e São Bento do Sul levou essa questão dos patrimônios, né? E a diretora de turismo da Secretaria de Estado, ela ficou assim abismada com a quantidade. Se eu não me engano, no slide estavam 78 patrimônios, né? E ela disse: "Nossa, mas olha, nem a gente sabe. Será que Florianópolis sabe que vocês têm toda essa riqueza, né, cultural e patrimonial?" Então, é isso, eu acho que tá faltando divulgar mais, né? Trazer mais essa questão do turismo também, como a gente falou muito com a professora Giane no episódio 1, de que o senso de pertencimento, né? Como você falou, o São Bentense precisa entender que ele tem uma riqueza surreal aqui para ser explorada no bom sentido, uhum, né? Mas que precisa ter esse olhar. uhum, E até complementando um pouco com a nossa introdução ali, quando você falou do Conselho do Patrimônio Histórico, que nós fizemos parte, né? Qual ou quais, né, são as principais dificuldades para um proprietário, né, de um bem tombado, que ele entenda que ele tem esse bem na mão e o que que ele pode fazer com isso? Eu acho que isso que é sempre a principal dúvida, né? O principal problema que eram atendidos nesses conselhos, assim, do pessoal dizer assim: tá, vocês querem tombar a minha casa, o meu patrimônio, mas e como é que eu vou ter dinheiro para fazer, né, essas reformas ou essas restaurações? uhum. Eu acho que dá para destacar como principais dificuldades da preservação, de um modo geral, né, dois problemas. Um deles é a falta de informação mesmo, Uhum, né? Porque realmente o proprietário vem com muitas falas que ele já ouviu, né? Que a gente que é da área já ouviu muitas vezes. Ai, mas agora eu não posso fazer nada com o meu sim. imóvel. Ai, mas agora vão congelar a cidade. Ai, mas agora eh, mais uma casa que vai virar museu. E a Uhum, gente sabe que não é nada disso, né? A gente sabe que o uso é o que mantém o patrimônio vivo, né? Que também foi falado no episódio da Giane, né? sim. E a gente precisa do patrimônio vivo. Além de ser viável, é extremamente desejável, né? A gente tem as cartas patrimoniais aí para ratificar essa minha Uhum, fala, né? A Carta de Veneza é uma delas que fala que a melhor forma de preservação é o uso, é uhum, que o patrimônio tem uma função útil para a sociedade, e é isso que a gente sempre quer implantar, sim. né? E então, essas falas, ah, não pode mais fazer nada, né? Poder pode, lógico que de uma forma um pouco diferente. Você tem que agora preservar o que já está lá, Uhum. né? Então, pode fazer uma modificação ou outra? Pode ser que possa, né? Mas assim, sempre tomando um cuidado com a pré-existência e desde que aquele imóvel continue, mantendo as características pelo qual ele recebeu esse título de patrimônio histórico. E acho que nessa tua fala também é importante a gente dizer que quando, né, foi criado o COMPA e foi estudado tudo isso, existem níveis de tombamento, né? Quando se conecta muito isso com isso que você falou, que a pessoa diz: "Ah, mas eu não vou botar colocar um prego na parede, né?" Sempre falam isso. O prego, coitado, é o vilão da história, né? Então, assim, calma, né? Vamos ver que nível de tombamento que você tem, como que é isso, né? E essa falta de informação, eu acredito que é o principal dilema, né, de quando você quer trabalhar essa questão do patrimônio para que chegue na população de uma forma mais leve, né, e não tão polêmica. Exatamente. Já teve proprietário que me perguntou se ele podia usar o imóvel dele. Então, né, usar, claro que pode, É, deve é, usar, por favor, né? É extremamente desejável que você sim. utilize, precisa usar,
né? As pessoas precisam se apropriar. E para isso precisa ter um uso não necessariamente aberto à comunidade, né? Nem não, quando o imóvel é tombado, ele não fica disponível para qualquer pessoa ir lá Uhum. visitar, né? Ele Isso também é continua uma sendo, dúvida, né? exatamente. Então, o proprietário se sente lesado porque agora é patrimônio e a gente fala que o patrimônio é de todos, mas na prática, né, Uhum. juridicamente, a Sim. gente, né, sabe que o patrimônio não muda a propriedade, né? Uhum. Então, o tombamento não muda a propriedade do bem. O proprietário continua sendo o mesmo, mas todo mundo é responsável por fiscalizar aquele bem, por cuidar daquele bem. Então, isso é quase uma guarda compartilhada. Sim, e acredito que a partir do Mas o uso. tombamento, ele acaba tendo também um holofote, né, porque ele vai Uhum, acabar entrando num catálogo de patrimônio, ele vai, né, ele vai estar registrado num outro nível agora, e não só mais como propriedade do senhor fulano tal, né, exatamente. e sim ele vai ter, como a professora falou também, uma chancela, algo nesse sentido de que se usado de forma coerente, ele vai ser elevado, né, ele vai estar em Uhum. outro nível perante os outros patrimônios que talvez não sejam tombados, né. Exatamente, mas ele pode continuar tendo uso privativo, Sim, isso não altera em nada. sim. Então, né, já é mais uma desmistificação Uhum, aqui, né, de uhum. coisas que são faladas Sem sem fundamento, né, fundamento. sem ter mesmo as Exatamente. in as informações de um profissional, as informações, né, de um órgão que cuide desse tema. Exato. E o segundo problema que eu ia, pontuar, né, sobre a preservação, é em relação à especulação imobiliária, que eu acho que é o maior de todos, Sim. né. Então, esses imóveis, né, os patrimônios de um modo geral, acabam estando mais presentes nas zonas centrais da cidade, Uhum, que é uma área que tem o metro quadrado mais valorizado. uhum. Então é lógico que um proprietário ao ver o seu imóvel tombado, vai se sentir lesado, né? Não Uhum. tem como dizer que não vai ser, né? É também um motivo de orgulho ele ter o imóvel reconhecido como patrimônio, mas a gente sabe que, pensando em aspectos financeiros, também acaba se tornando um Sim. problema para o proprietário, né? Então, alguém que já pensava em demolir aquele imóvel para usar todo o potencial construtivo, né? Erguer uma torre, fazer alguma outra coisa Uhum, lá para realmente explorar economicamente aquele bem, ele uhum, não consegue mais, uhum. porque realmente tem essa limitação, né? Não pode mutilar, não pode demolir. Sim. Então, existem essas restrições. Se o imóvel tiver espaço, ele pode fazer uma ampliação, Uhum. né? Ele pode fazer outras intervenções no lote, mas de um modo geral, ele precisa preservar e é a responsabilidade dele também manter aquele imóvel bem cuidado. Então, lógico que essa questão financeira pesa muito, Sim. né? Mas assim, também a gente tem que lembrar que não é só o tombamento que limita o uso dos imóveis, né? A gente tem legislação urbanística, Uhum. muitas pessoas falam, ai, né? Então agora, porque é tombado, eu não posso fazer mais nada, eu não posso, não sou mais dono do que é meu, eu não posso mais fazer o que eu quiser. E na verdade, de modo nenhum não poderia, porque a legislação urbanística está aqui para regular a Uhum. cidade, o uso do solo, né? Então já, de qualquer forma, já precisa para qualquer reforma, já precisa Sim, pedir alvará, né? sim. Não é só para o bem tombado. A gente sabe que quando se trata de bem tombado, é um caminho um pouco mais longo, porque daí você precisa realmente pedir autorização Uhum. para o órgão que tombou aquele imóvel, né? Então o caminho fica um pouquinho mais longo, mas Sim. não que não possa fazer, Uhum. né? De um modo geral, todos têm que atender à legislação. Então tem outras coisas que também podem limitar o Uhum. uso, né, Uhum. de um lote. Se tiver um rio passando Sim. perto, tem uma faixa de 30 metros que também não pode construir. Tem determinados zoneamentos que não pode construir comércio, ou que não pode construir Uhum. residência. Então, né, as legislações estão aqui para regular a cidade. Então, não é só o tombamento que é Exato, vilão, né? É é. importante Isso. ressaltar isso. E também, né, é importante a gente falar sobre a questão da a própria gentrificação, né, que a Jane também comentou no primeiro Sim. episódio, mas acaba acontecendo muito isso.
Na década de 80, né, quando teve o boom do turismo, Uhum. foi o que aconteceu em muitos centros urbanos, né. Então, assim, a exploração, dos imóveis, às vezes, só para fins econômicos, Sim. né, então só para fins turísticos. Então o que acontece? Começa a explorar esses imóveis só para comércio, só para restaurante, só para uma habitação transitória, né, hotéis e Uhum. tal, e as pessoas que moram lá começam a sair, porque vai se tornando muito caro, porque o público já é outro, o Sim. público é mais elitizado, né, Elitizado. são outras pessoas que estão se apropriando, e fica muito caro viver ali, e as pessoas vão para a periferia. Então o que acontece, né, se tem só o uso Uhum. comercial, à noite aquele centro fica vazio. Então Sim. começa a se tornar um ambiente inseguro, logo nem os comércios não querem ficar ali, Uhum. né, e vai tendo um esvaziamento do centro. Então, hoje, né, São Bento não tem esse problema, ainda bem, mas é sempre importante a gente pensar planejamento dessa forma, para que Exato. não venha acontecer, né, para que não se torne um cenário. A cidade tem que ter múltiplas funções, Uhum. né. O uso misto, eu acho que é um dos mais importantes pro bem, né, porque tem gente morando, vai ter gente o tempo todo ali usando Sim. todos os espaços, Uhum. né. O comércio já fica um pouco mais limitado, mas é uma forma do proprietário também se utilizar daquele espaço para fins comerciais, né, Sim. para ter uma renda. Então, acho que o uso misto é sempre bem interessante. E o pensar a cidade, né, que a gente precisa, mas a parte financeira é um fator que complica. Ainda sobre esse assunto, né, como o proprietário se sente lesado, né, então muitos acabam abandonando mesmo os bens, né, então fica lá caindo: "Ah, eu não posso fazer nada mesmo, então eu vou deixar cair, porque daí Uhum. depois que cair eu posso construir a torre que eu quiser", Sim. né. E não é bem assim também. Também tem outros tipos de normas que, responsabilizam o proprietário pelo abandono, né, ele pode ser fiscalizado, né, então ele pode sofrer uma ação fiscal por deixar aquele imóvel abandonado e não cuidar do patrimônio, né. Uhum. Isso gera um problema enorme para ele, então às vezes ele pode estar pensando que é uma solução para o problema, vai criando um Sim. problema ainda muito maior. Eh, a gente também sabe, né, que projeto de restauro de uma forma geral, a obra de restauro é mais cara, né, não é só porque é patrimônio, mas trabalhar com pré-existência é mais desafiador, Uhum. né. Então você já tem um imóvel lá, então já começa até pelo trabalho do próprio profissional, tem que ir lá medir, Sim. tem que ver todos os detalhes, tem que fazer um diagnóstico daquele bem, um levantamento histórico, então realmente fica um pouco mais complicado, a gente sabe disso, né, é mais moroso, é mais trabalhoso. E reforma a gente sabe que realmente custa mais caro, né. Imagina um que tem que ser com uma mão de obra especializada, né, então realmente tem um custo maior, não dá pra gente tapar o sol com a peneira, porque não é tão simples assim. Mas pensando que, eh restauro é uma das últimas coisas que a gente quer para o bem imóvel, porque quando a gente fala em restauração, a gente fala que o imóvel já perdeu, várias características ou Uhum. parte da matéria que dá significado para ele, né. Então a gente não está querendo que restaure todos os imóveis, muito pelo contrário, o que a gente quer é que eles sejam conservados e Hum. tenham uma manutenção em dia. Por isso que a gente fala de conservação preventiva, que Sim. é a melhor forma, né, de economizar, digamos assim, né. Então, até a gente pode fazer também uma analogia com o corpo humano. Se você tem né, começa a se sentir mal, vê Uhum. que pode ser uma doença ali, né. Se você faz check-up todos os anos, por que que você não vai fazer um check-up na sua casa, né? E se você tem alguma coisinha no seu corpo ali e você não vai cuidar, isso pode se tornar uma doença muito Sim. maior, e depois é muito mais difícil de tratar. E quando a gente fala de patrimônio, né, os edifícios também ficam doentes, Uhum. né, e pode começar por uma coisinha pequena, pode ser uma telha quebrada, Uhum. que poderia ser resolvida em uma inspeção a cada 6 meses, Sim. né, e qualquer pessoa pode fazer uma conservação Uhum. preventiva, que nada mais é do que abrir os ambientes de tempos em tempos para ventilar, para sair aquela umidade, que a umidade é um dos grandes problemas do patrimônio histórico, né, entrou umidade, vai acabando com a madeira. A gente que tem muitos imóveis que a madeira é muito presente, né, o piso de madeira, a estrutura do telhado é toda em Uhum. madeira. Então, né, e a gente também está
com um clima mais Sim, úmido, sim. né, Ainda mais mais o inverno, frio, né? exatamente. Então, o próprio fato de ventilar um pouco aquele ambiente, de cuidar para ver se está tendo um ponto de cupim, né, sempre ficar de olho na questão do telhado, que é importantíssima, né? Muitos dos problemas dos imóveis acabam vindo De cima. de cima, né? Então, uma telha quebrada ali começou a pingar. Cada vez que chove, né, começa a pingar ali nas peças de madeira. Então, a gente sabe que o apodrecimento vem do seca e molha, Sim, apodrece a madeira. Então, daí depois cai outra telha, aí depois cai uma ripa, aí depois vai tudo vindo abaixo e cada vez mais vai ficando mais difícil. Então, daí para o restauro dessa edificação vai sair mais caro, sendo que podia lá atrás ter só trocado é uma telha, verdade. Sim. né? Então, a conservação é o que a gente mais deseja mesmo. E já pegando nesse gancho, assim, de formas de uso, de manter esse patrimônio vivo, né? E também nessas tuas experiências, você comentou no início ali da tua apresentação que você teve uma passagem por um escritório de São Paulo, né? Que você teve várias oportunidades lá, agora também em Curitiba, que de certa forma tem vários patrimônios lá, né? Uhum. Que exemplos que você consegue trazer para a gente? Exemplos assim que talvez a pessoa que vai nos assistir consiga abrir o Instagram e que legal, olha só, né? Aquele proprietário deu esse uso para aquele bem, né? Exemplos que enchem os olhos das pessoas, porque acredito que falta um pouco disso, né? Quando o proprietário, a pessoa que é leiga no assunto, ela não consegue visualizar o que ela não conhece. Ela não consegue Uhum. projetar um exemplo na cabeça dela se ela primeiro não tem uma referência sobre aquilo. E o que você Uhum. pode trazer de exemplos para a gente, desses Uhum. patrimônios que são usados não só de forma comercial, como você falou, mas também patrimônios. Aqui em São Bento a gente tem, né, o Castelinho, que é um patrimônio tombado e que ele ainda é de uso residencial, ele não é o comercial, né? O castelinho ali atrás do hospital? Isso. Eu acho que ele é comercial, não tenho certeza. Não, né? Não. Ele é Ele é residencial. residencial? Sim. Que é do Adrian, né? Então, Eu achei que era comercial. não. Então, ali É que é eu um não moro mais exemplo. em São Bento, né, gente? O Tá tudo exemplo, bem. né? E o exemplo do Castelinho, ele é muito importante que ele se tornou um atrativo turístico. Tem pessoas que passam ali na frente, acham bonito e tiram foto, mas não podem adentrar o terreno porque ele é uma residência. Uhum. Então, que exemplos que você consegue trazer para a gente? Tem alguns, né, que eu trouxe anotado aqui para lembrar, mas acho que um dos mais interessantes e que eu gosto sempre de trazer como referência é o Teatro Municipal de São Paulo, né, que ele realmente tem uma escala muito maior, mas eu acho muito interessante a forma como eles ocupam os espaços. Ele não é só um teatro, né? Então, tem os eventos que não é sempre, né, que ele está aberto ao público, a parte do teatro. Mas eles têm um restaurante que funciona muito bem. Eles têm um brunch lá que é bem famoso. Então, eles abriram mais uma sala do teatro para receber o público de uma forma mais ativa, né? Tem as visitas guiadas e tal. O espaço é maravilhoso. Para quem puder conhecer, faça uma visita guiada que vale muito a pena. É, E também eles têm um bar embaixo no porão, né? Então eles abriram toda essa estrutura do porão também, fizeram um bar maravilhoso, a estrutura é super contemporânea, então mistura muito esse antigo com o novo, Sim. que eu acho que são experiências muito interessantes, né, para o usuário. E funciona super bem, né? É um ícone de São Paulo e é um patrimônio lindíssimo que está lá disponível para quem quiser visitar todas as suas faces, né? Um outro exemplo que eu gosto bastante de trazer também é o Bar Drosófila, que você já foi Eu fui. também, né? Só porque você falou, eu fui lá. Mas eu, quando vou a São Paulo, acabo sempre indo lá. Teve um dia que eu consegui falar com a proprietária, foi uma experiência bem interessante. E a forma como ela contou que ela se apaixonou pelo imóvel também foi muito legal, né? Então, o descobrir também como esses proprietários, como esses empreendedores tratam os imóveis, como que eles tomam essa iniciativa de abraçar essa causa, Sim. abraçar esse desafio. Não, ela pegou um imóvel que estava abandonado há muitos anos, era uma coisa assustadora, ela falou, todo mundo chamou ela de louca,
Mas ela foi lá, meteu a cara, ela não é proprietária, ela loca o imóvel. Né? Então, ela fez todo o restauro que ela fez é um dos grandes exemplos de restauração para o município de São Paulo, né? Porque ela fez o projeto direitinho, ela contratou o pessoal especializado para a obra, então os ambientes também ajudam a contar a história do casarão. Sim. É muito legal, é lindo demais, e o fato da proprietária do bar ter esse amor também traz esse carinho, né, com que a gente se sinta mais em casa. Ela realmente abre a casa dela para receber as pessoas, então eu acho uma experiência incrível. Eu posso trazer também um exemplo do Hotel Yoncher, de Curitiba, que é um hotel lindíssimo. Ele é de propriedade da prefeitura, e ali também acho que vale a pena citar o mecanismo que eles utilizaram na época, que é uma permuta. Né? Então, a rede de hotéis Yoncher fez um contrato e eles podem utilizar o imóvel por 30 anos. Olha que Então, eles fizeram toda a restauração do imóvel, mas a propriedade não muda, né? Só muda, então, só tem essa alocação por esse período. E o imóvel continua lá sendo usado, se eu não me engano, faz 20 anos já que eles estão lá. Então, né, passou todo esse período e continua em pleno uso. Eles restauraram grande parte, né, originalmente. E vale muito a pena a visita também. Dá para ir lá tomar café da manhã. Eu vi que agora eles estão abrindo para almoço, então não é só para os hóspedes. Sim. E é um hotel de charme. É muito bonito mesmo. Também posso citar, ainda em São Paulo, né, o Mug, que é um café que fica na Praça Pamplona, num casarão, que foi restaurado pela Brauna Investimentos. E eles restauraram toda a casa e o terreno era maior, e eles também ergueram uma torre dentro do mesmo lote, né? Então, assim, fizeram toda essa restauração, não deixaram de utilizar o potencial construtivo do terreno, e o café funciona super bem, tá sempre cheio, tem um jardim maravilhoso. Então, assim, é realmente abrir esses espaços para apropriação do público, né? Turisticamente, você como turismóloga, né? É um turismo de experiência, de realmente você entrar numa casa dessa, você poder ver todos os detalhes originais, é uma experiência maravilhosa. E ainda aquele jardim, parece que você nem está em São Paulo. Né? É bem interessante. Aqui em São Bento mesmo, a gente também tem exemplos, né? O próprio Hotel Stelter, que é o hotel de charme, né? Que está resistindo também ao tempo, consegue se manter na sua originalidade e sempre, né, com muitos turistas, e trazendo esse turismo de experiência também, né, que é ser hotel de charme, com essa referência germânica, né, que eles fazem de uma forma excelente. Tem um café da manhã também maravilhoso, que vale muito a pena conhecer. E também não é só para os hóspedes, né, sempre vale ressaltar, procurem esses lugares, né, o público que está assistindo, né, ouvindo, que procurem na sua cidade quais são os espaços que estão abertos. Tem muito lugar, né? Eu sempre acabo escolhendo mais pela história, os locais, né, para conhecer. Inclusive, na semana passada, eu fui numa casa de madeira em Curitiba, que foi transformada num café, também lindíssimo, e tá sempre cheio. Ela falou que a moça que estava atendendo a gente falou que o público deles é muito grande, tem que fazer reserva antes, ou tem que chegar cedo, porque as pessoas realmente estão indo lá, estão gostando. E isso é viver o patrimônio, né? Então, tem muito restaurante, tem escritório, tem café. Então, se você procurar, além dos próprios museus, né? Isso aqui a gente está falando só das experiências não museus, mas também tem os museus, tem muitos museus interativos que ajudam a contar a história da cidade, da nossa cultura. E as pessoas precisam procurar mais isso para realmente entender a história. Com certeza. Esses exemplos são muito bacanas, assim, e trazer esse exemplo bem local, que é o do Hotel Stelter, faz também o pessoal aqui da região, não só de São Bento, né, mas da região, conseguir visualizar algo, mas é só lá em São Paulo, é só lá, né, no Rio de Janeiro. Não, é aqui pertinho, é aqui do lado, é na tua cidade, né, e fazer com que as pessoas também olhem para esses patrimônios e enxerguem que tem muito trabalho, muito investimento por parte dos proprietários, né? E que consigam também
olhar com carinho por conta disso, porque manter esses patrimônios também não é fácil, né? Exatamente. É uma relação de amor, né? E de apropriação mesmo, de querer levar isso para a posteridade e cuidar dessa herança que foi recebida, Sim. né? E conseguir identificar o valor daquilo e pensar também, não, eu vou levar isso para um público maior, né? É isso que as pessoas precisam fazer mesmo, né? De levar isso como um desafio e é o que eu também vejo, né? Eu gostaria muito que as pessoas tivessem o olhar que eu tenho, né? De olhar para os imóveis e pensar, nossa, que potencial que esse imóvel tem de virar um escritório, de virar um comércio, ou mesmo ser residência, né? Para que realmente as pessoas consigam enxergar esse valor e não ver como algo que está ali, tipo um elefante branco na cidade. Né? O que eu vou fazer com isso? Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita referência. Acho que tudo isso são referências que a gente pode trazer para a nossa cidade aqui, né? Essa pesquisa, né? Eu sempre digo assim, se você não sabe, procure alguém que saiba, né? Vai atrás de informação e procurar, né? Ah, eu não conheço um arquiteto, não conheço um escritório, mas com certeza o órgão público, né? A Fundação Cultural já pode já pode orientar. Então, assim, e se não souber, provavelmente tem o telefone de quem sabe, vai para as instâncias superiores, né? Então, a falta de informação, acredito que ela é o grande problema e o grande gargalo de muita coisa, não só no patrimônio, mas em qualquer área que a gente fale, né? A falta de informação, ela traz esses problemas. E, Fran, para a gente ir para os nossos encaminhamentos finais aqui dessa conversa, que a gente poderia estar aqui, né, horas e horas conversando, como que a gente equilibra, então, esses interesses econômicos e imobiliários com a necessidade de preservar a memória da cidade? Porque você trouxe a questão da... agora não me recordo da... especulação imobiliária. Isso. Essa é a palavra que eu estava tentando achar. Né? Da especulação imobiliária dos centros urbanos, que daí, né, o metro quadrado é um pouco mais caro, ou no sentido de vale mais do que o metro quadrado dos centros rurais, né? E como equilibrar essa questão da preservação, mas também de não congelar uma cidade e deixar ela ali agora porque não se constrói mais novo. Eu acho que esse equilíbrio entre o novo, né, e o antigo, não o velho, e o antigo ele precisa existir, mas como que a gente consegue fazer isso? Como eu tinha comentado antes, né, quando o imóvel se torna patrimônio, quando ele recebe esse título, né, de esse tombamento, a propriedade não é alterada. Então, o proprietário continua sendo responsável. Porém, a gente sabe dos custos que isso envolve, né? E sendo um bem protegido agora, então ele é responsabilidade de todos, né? Então, se gera muita dúvida. Mas né, se o proprietário não tem recursos, né? É o governo, então, que tem que pagar, que tem que prover, cuidar desse imóvel, né? De quem que fica essa responsabilidade, né? Isso acontece muito quando acontecem as tragédias, né? Agora que teve, por exemplo, a queda do teto da igreja lá em Salvador, começou essa discussão. Mas a responsabilidade era do IPHAN. Não, mas a responsabilidade era da congregação, né? Então fica muito essa dúvida. Acho que a solução para esse problema é um trabalho em conjunto, né? Não só do governo, não só do proprietário, mas também envolvendo a iniciativa privada. Então, tem que ser em conjunto, porque só o governo não consegue prover, né? A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país de muitas demandas. E quando vem a distribuição de recursos, a cultura acaba sempre ficando lá embaixo, né? Lá no final da fila. É uma pena. Mas enquanto isso não muda, a gente precisa trabalhar com políticas públicas que permitam que o proprietário tenha um pouco mais de autonomia, né? Então, o que a gente vê hoje sendo aplicado com uma forma mais frequente é a redução de IPTU, né, que é garantida ao proprietário, redução de outros impostos como ITBI, né, ISS. Então, são políticas públicas que precisam ser pensadas no planejamento urbano. Tem outras formas de conseguir recursos também,
como os editais de incentivo à cultura. É importante que os proprietários busquem essas informações ou busquem profissionais que possam orientar, porque a gente tem o Fundo de Direitos Difusos, que são um dinheiro que é proveniente de multas, de ações judiciais, né, que são em parte destinadas também para os bens culturais. Os próprios editais, né? O município aqui tem, né, um edital de incentivo à cultura, então você pode inscrever um projeto. O valor é um pouco menor, né, mas já consegue fazer alguma reforma emergencial, algo nesse sentido, ou às vezes até pagar um projeto, né, para o patrimônio histórico. O edital Elizabeth Anderle, que é do Estado, né, então tem opções. Tem a própria Lei Rouanet, que é federal, então tem várias instâncias, mas as pessoas muitas vezes não conhecem como que funcionam esses mecanismos, né? Emendas parlamentares também, que alguns deputados direcionam verba para isso também, então tudo é uma questão de pesquisa e se informar um pouco mais. O que eu tinha comentado no início do episódio, que eu queria trazer, é a questão da transferência do direito de construir, que é um incentivo que é muito utilizado para que o proprietário não se sinta tão lesado. É um mecanismo que funciona muito bem em Curitiba, né? A questão da transferência do potencial, que funciona assim. Um imóvel que é tombado, digamos, no centro da cidade. Ele teria direito, se ele não estivesse ocupado por um patrimônio, ele poderia construir um prédio de 6 andares usando um coeficiente de 4, que seria 4 vezes a área do terreno. Então, se o terreno tem 1.000 metros quadrados, ele poderia fazer uma área de 4.000 com 6 pavimentos. Agora que ele tem ali aquele imóvel tombado, protegido, ele não pode mais fazer. Então, lógico que ele vai se sentir lesado e podia fazer vários apartamentos, vender e arrecadar um dinheiro com isso, né? Então, lá, o que é feito, né? E em São Paulo também, em outras cidades também, né? É a transferência desse potencial. Então, a pessoa não pode construir, ela vende para alguém que possa construir acima do permitido, inclusive em outra região, né? Então, isso é uma operação casada mesmo, né? Então, além de dar esse direito para o proprietário, isso tem que ser previsto num plano diretor, né? Tem toda essa questão do planejamento urbano e também tem que ter uma área na cidade que possa ser adensada além do limite da legislação de zoneamento. Então, tem um empreendedor numa outra região da cidade que quer fazer um prédio de 10 pavimentos. Lá só pode 6. Então, ele compra esses 4 pavimentos desse proprietário que não pode construir. E, assim, o proprietário teria o dinheiro para poder restaurar o seu imóvel, né? Então, é um mecanismo que funciona, mas isso depende da política pública, né? Então, precisa ter realmente todo um planejamento para que esse sistema funcione. Eu sei que aqui em São Bento já tem previsão, né, de acontecer a transferência do direito de construir, porque até o plano diretor é recente, né, as discussões. Então, espero, né, que isso realmente seja implementado, porque é uma possibilidade, né? É um respiro para o proprietário, ele saber que tem essa possibilidade, né? Então, dá mais autonomia. E também a negociação entre as partes, né? Então, a prefeitura vai ser responsável pela organização daquilo, mas, né, quem vai pagar de um para o outro vai ser o proprietário e aquele empreendedor que quer construir mais, né? E também tem outras iniciativas, assim, que eu fui pesquisando nesses últimos tempos, até para trazer para o nosso episódio aqui, né? Tem várias outras possibilidades, né? Então, tem crédito e financiamento diferenciado para donos de proprietários. É uma possibilidade real, então, assim, precisa ser discutido mais, precisa realmente ser implementado. São coisas que acontecem mais pontualmente, não é em todas as regiões, mas, né, os proprietários também têm direito à iluminação pública gratuita, né? Então, também dá para pesquisar sobre isso. Deduções com custos de obra em imposto de renda, isso é previsto em legislação. Projetos de universitários mesmo para orientação de proprietários também são projetos que acontecem, né? E uma coisa muito interessante que eu vi na Itália, eles fizeram um site que funciona como se fosse uma vaquinha, né? Para quem quiser pesquisar um pouco mais, o site é Love Italy.
Mas lá eles fazem, é como se fosse um mural de projetos, né? Então eles colocam lá, temos que executar essa obra, fazem a descrição da obra e quem quiser vai lá e faz uma doação, né? É interessante, talvez não junte todo o dinheiro que Sim. seja, né, o suficiente para a obra, mas é um mecanismo, né, para realmente arrecadar recursos. Então, pesquisando um pouco mais a fundo, eu vi que além desse site, de estar lá exposto para doações, quem doa também faz parte de uma rede, pode ter benefícios, convites especiais para jantares, para eventos. Então, assim, é como se fosse um clube. Sim. Né? Então, são iniciativas que vão pipocando por aí e é interessante que a gente também pense a partir dessa base. Né? Até São Paulo também, pelo que eu estava pesquisando, eles também têm um incentivo de cerca de 20% do ISS do município, eles também destinam para o patrimônio histórico. Eles também têm um painel de projetos, mas é um pouco diferente, então assim, não investiguei tanto, mas eu sei que tem, né, que é possível. E também um sistema de publicidade em tapumes de obras de restauro. Então, a pessoa está fazendo uma obra, ela aluga aquele tapume para uma empresa que quer fazer uma publicidade por um determinado tempo, às vezes até com padrões maiores do que a legislação permite, porque a publicidade também é regulamentada, né? Tem limitações de tamanho e tal. Então, também é um negócio entre terceiros, né? Então, é isso. Então, é a iniciativa pública que vincula a iniciativa privada com o proprietário do bem que está precisando de recursos. Então, acho que é isso. E a própria sociedade civil também, né? Exatamente. Pode se sentir pertencente a um projeto desse, né? Exatamente. Como fiscalizador ou até como doador nesse projeto, né? Nessa iniciativa da Itália, que eu achei muito bacana. É quase um adote, um patrimônio, exatamente, né? Exatamente. Muito legal. Fran, para a gente ir agora para a nossa finalização do episódio, você quer deixar uma mensagem final? Quer deixar aqui suas redes sociais? Se você ainda está trabalhando, né, como autônoma ou não, está vinculado agora à Prefeitura de São Bento, de Curitiba, mas acredito que vale a pena colocar o teu Instagram, porque tem muita coisa legal lá e como você falou, né, no início, você coloca assuntos densos, né, de uma forma mais leve, mais tranquila, para que a pessoa possa entender realmente, né, essas nomenclaturas às vezes um pouco mais técnicas, mas é bem interessante isso aí. Então eu vou deixar a minha rede social aqui. Vocês podem me encontrar no Instagram, @frampscheidt, PSCHEIDT, .arq. Então lá vocês vão encontrar um pouco da minha rotina, né? Que a gente acaba misturando um pouco, mas muito sobre patrimônio. Realmente eu compartilho o meu olhar lá sobre o patrimônio histórico e o que eu posso deixar de mensagem é que conheçam as cidades, né? Que a população conheça o local onde ela está inserido, conheça a sua história, procurem os imóveis que fazem parte da história daquela cidade, daquela região, a nível estadual, nacional, tem muita coisa e se vocês tirarem um tempinho para pesquisar, vocês vão ver que muitos deles são passíveis de visitação. Então, é isso, é a apropriação, né? É o conhecimento. Acho que quando a gente conhece, é que a gente começa a se apaixonar. E se a gente se apaixona, se a gente se apropria, todo mundo vai querer que aquilo se mantenha preservado, né? Então, a minha mensagem seria exatamente essa. Busquem mais conhecimento sobre a área, sejam curiosos, né? Vão até o imóvel e procurem entender como que ele foi construído, a quem ele pertenceu. Então, assim, a gente consegue também fazer ligações, né, com personalidades da cidade que a gente nem imaginava e é muito legal. E uma dica também que eu dou para quem vai conhecer esses espaços é que verifique se existem visitas guiadas, porque isso é muito enriquecedor, né? É muito legal você ir para um espaço onde tem uma pessoa que está lá para te receber, para te apresentar os ambientes, contar aquela história. Então, você realmente se sente um convidado, né? É uma experiência super diferente. Uma imersão, né? Exatamente. É o turismo de experiência, né? E eu acho que é isso que dá sentido à preservação do patrimônio.
né? Quando as pessoas realmente conseguem se identificar com aquilo e veem, nossa, realmente faz parte da minha história e começam a cuidar daquilo e ver como parte do patrimônio delas mesmo, Sim. né? Como se sentem pertencentes à cidade, se sentem donas também e abraçam essa causa. E é importante fazer isso antes de que isso se perca, porque o que a gente vê muitas vezes é um movimento contrário, né? Quando tá ali, não consegue valorizar, vai para a Europa, viaja, Sim. acha tudo lindo, chega na cidade, não, mas aí não cuida de nada. Mas aí quando acontece alguma coisa com o bem, tá todo mundo lá na rede social, ai, quem que é o culpado, Sim. né? Quem que deixou isso acontecer? Ai, cadê os órgãos de preservação? Então não deixem isso acontecer, é a responsabilidade de todos, né? De cuidar do patrimônio e conhecer sua história. Fran, muito obrigada por todo esse conhecimento compartilhado, por você ter aceitado o convite, né, da JCI estar aqui com Eu que esse, agradeço o com esse convite. podcast do Ecos do Tempo. E a gente fica por aqui com mais um episódio. E eu já convido você a assistir o próximo episódio. Eu vou dar uma palhinha aqui só para você ter ideia do nosso tema. O patrimônio material e imaterial e a ligação com o turismo local. Percebam que o turismo está permeando muito os nossos episódios agora, mas justamente porque não tem como falar de turismo sem patrimônio e falar de patrimônio sem turismo também. Então, até o próximo episódio, eu espero vocês.